que o Senhor coloca ao nos fazer publicamente manifestar a sua palavra e a sua vontade. Amém? Terá que qualquer mensagem de qualquer pessoa que venha falar da parte de Deus, qualquer mensagem terá que trazer associada a ela um grande grau de audácia também, não é? Há que ser audazes, mas também de grande responsabilidade. E eu queria que nesta manhã o Senhor pudesse falar aos nossos corações, porque esse é o propósito de Deus, é falar ao coração do seu povo, dos seus filhos, e de todos aqueles que ainda não são o seu povo e seus filhos. Deus, através do seu amor derramado no coração dos seus filhos, quer alcançar outros que estão perdidos. E o amor de Deus é aquilo que realmente pode fazer com que pessoas sejam atraídas a Cristo. Amém? É o amor que atrai. O ódio repulsa, mas o amor atrai. Eu não sei se já uma vez já sentiste isso na tua vida, de ser atraído pelo amor. Alguém já experimentou isso? De ser atraído pelo amor? Amém? Aleluia. Atraídos pelo amor. E na verdade é maravilhoso quando podemos sentir isso, ou seja, sentir essa verdade, essa realidade. Antes de iniciar a mensagem que creio o Senhor me pôs no coração para vos trazer, estava ali atrás e mais uma vez o Senhor falou à minha vida e eu tenho que voltar a referir esta passagem bíblica. Tenho que voltar a referir esta passagem bíblica que não fazia parte daquilo que eu vinha compartilhar, mas que no fundo, em termos de introdução, provavelmente poderá servir. Ela está escrita no capítulo 17 do livro de Êxodo, no verso 11. É somente uma introdução, mas que eu gostaria que tu pudesses receber da parte de Deus, não da minha parte. Da parte de Deus recebe esta pequena introdução. E eu estava ali atrás e via uma igreja, e via um servo de Deus, ou vários servos de Deus, adorando a Deus, estimulando a que adorassem, mas via uma igreja e um povo com pouca capacidade ou com pouca audácia para adorar a Deus. Porventura, confiados em si próprios. E diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque, o inimigo do povo de Deus. E eu vou voltar-te a dizer aquilo que já disse aqui há uns dias atrás. Muitas vezes, o simples facto de reverencialmente nos colocarmos de mãos levantadas diante do Senhor, muitas vezes, esse simples gesto, ele é o suficiente para se desencadear algo da parte de Deus nas nossas vidas. Eu estava ali atrás e vi uma igreja de braços caídos. E diz a palavra de Deus que cada vez que Moisés deixava cair os braços, os inimigos de Deus avançavam e suplantavam o povo de Deus. O povo de Deus estava em batalha. Tu e eu estamos em batalha todos os dias. E não penses que é contra o diabo e nem é contra o mundo. Primeiramente também com esses, mas primeiramente contra nós próprios. E eu quero te convidar a que tu possas ficar com isto na tua mente. A importância que tem que quando adoramos a Deus, levantemos as nossas mãos. É um gesto simples, mas quando Deus visita uma igreja de braços levantados, Deus não se vai embora dessa igreja sem fazer algo especial. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar-te nesta manhã se tu estás com vontade de receber a palavra de Deus. Quantos estão com vontade de receber a palavra de Deus nesta manhã? Então essa mão que tu levantaste ao céu, agora põe no teu coração. Põe lá no teu coração. Tens coração, não tens? Eu tenho. É deste lado ou é deste? Acho que é do lado esquerdo. Não é bem do lado esquerdo, aquilo fica assim mais ao centro, não é? Vamos ter um momento de oração. Pai, tu conheces a nossa realidade, conheces a nossa
fraqueza, a nossa debilidade, a nossa necessidade de Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós queremos receber a Tua palavra, Pai. Porque sabemos que a Tua palavra, ela é poder para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que a recebe, acreditando que é essa palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Senhor, que nesta manhã Tu possas visitar cada pessoa neste lugar por meio da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença no nosso meio e obrigado porque Tu nesta manhã renovaste uma vez mais as Tuas misericórdias e nos dás o privilégio de Te adorar e Te louvar o Teu precioso nome neste lugar, Senhor. Por isso, Senhor, queremos Te pedir perdão pelas vezes em que temos endurecido a nossa cerviz, mas ainda assim sabemos que Tu és um Deus fiel e justo e Tu perdoas os nossos pecados. Por isso colocamos uma vez mais, uma manhã mais, um dia mais, as nossas vidas, o nosso coração em Tuas mãos, para que Tu faças a obra a qual só Tu podes fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias, já estão abertas porventura, um pouco mais atrás no livro de Êxodo, a ver como é que o Senhor me ajuda a sair desta responsabilidade e desta situação hoje. Êxodo 3, no verso 7 e 8. Estamos lembrados do que é que falámos a semana passada, faz hoje 8 dias, a palavra-chave da semana passada. Decisões. Amém? É necessário que realmente tomemos decisões. E falámos, entre tantas coisas, falámos em não tomar decisões precipitadas e depois demos algumas, não sei se estão recordados, demos alguns exemplos bíblicos de pessoas que tomaram decisões pontuais na sua vida, fulcrais, no momento-chave, e as suas vidas foram transformadas por uma decisão que tomaram. Amém? Estamos lembrados? Demos o exemplo de Zaqueu, que subiu a uma árvore e no final da decisão dele é que a sua vida, a sua casa foi transformada, foi salva. O próprio Senhor o disse. E, entre outras coisas, falámos um pouco acerca de Naamã. Enfim, falámos de situações pontuais em que homens ou mulheres tomaram decisões as quais era importante que tomassem e o resultado disso, pela decisão valente que tomaram, audaz, tomaram decisões audazes. Não é a decisão se vou vestir calças azuis ou calças verdes. Não é a decisão, esta manhã tomei uma decisão, uma má decisão. Mas graças a Deus tenho uma mulher que ainda me vai, uma esposa que Deus me deu, que me vai corrigindo. E disse, tu vais assim para o culto, com isso que tens vestido. Porquê? Porque não assim, assim, assim. E não estou de gravata, mas vinha de forma ainda mais, não é imprópria, vinha de forma ainda mais, digamos, casual. Vinha assim um bocado casual. Então, e não é esse tipo de decisões que estamos a falar de decisões importantes que pessoas, biblicamente falando, tomaram e isso transformou as suas vidas. E falámos de que era importante todos nós tomarmos a decisão principal das nossas vidas. E eu falei até que a decisão principal e mais importante na vida de todo o ser humano de tomar, qual era? Qual era a decisão mais importante que qualquer ser humano podia tomar ou deixar de tomar? Aceitar a Deus na sua vida, aceitar a Cristo. Por muito estranho que possa parecer, talvez, essa é a decisão mais importante do ser humano. E não só é a mais importante, como tem vindo desde os tempos passados, bíblicos, tem vindo a ser a decisão mais difícil de tomar para o ser humano. O ser humano tem a facilidade de tomar muito outro tipo de decisões, algumas com reflexos positivos, outras com reflexos ou resultados negativos, mas a decisão mais difícil que o ser humano demonstra em tomar é a decisão por Cristo. Porventura aqui nesta sala, nesta manhã, estão pessoas que ainda não optaram por Cristo. Têm optado por muitas situações na sua vida, têm tomado muitas decisões na sua vida, algumas importantes, outras menos importantes, mas porventura haverá pessoas nesta sala que verdadeiramente ainda não tomaram a mais importante decisão da sua vida.
da sua história. Seja uma história comprida, seja uma história curta. Há pessoas que têm uma história de vida muito curta. Há pessoas que nascem e aos 13, 14, 17, 18, 20, 30 anos partem. Há pessoas que nascem e aos 90 e tal já cá andam que até chateia. Às vezes dizemos, já deve uns anos à cova. No entanto, seja qual seja o tempo que passemos nesta terra, ou peregrinemos, ou como tu queiras entender, a decisão mais importante da nossa vida, e falámos na semana passada, no domingo passado, é a decisão por Cristo. Mas agora espera, essa decisão é uma decisão importante, mas não menos importante é o que vem a seguir. Porque a seguir à decisão por Cristo, começa uma caminhada. Amém? E que tipo de caminhada é essa? É uma peregrinação. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas passaram, não é? E eis que tudo se faz novo. O que é que se faz novo? Uma nova vida. Um novo caminhar. Uma nova forma de estar e de pensar, de agir. Uma nova fé. Uma nova confiança, uma nova esperança. Tudo é novo. E por isso, não é importante somente a decisão, se bem que o tiro de partida é a decisão, mas tal qual como numa maratona, ou numa corrida que tu agora mesmo decorreram os Jogos Olímpicos, nem sei se já terminaram ou se ainda estão a decorrer. Tão pouco é importante, é um pormenor. Mas nos Jogos Olímpicos, de cada vez que há uma corrida, há um tiro de partida. Assim é na vida daquele que é filho de Deus. A partir do momento em que toma uma decisão por Cristo, de aceitar a Cristo na sua vida, de confessar os seus pecados diante do Senhor, de reconhecer o seu estado de pecado diante de Deus, é como se um tiro de partida se desse naquele momento. E ele agora vai começar uma nova vida, uma nova etapa. E essa etapa, em muitos lugares que podemos visitar, em muitas denominações religiosas ou mais religiosas, menos religiosas, essa etapa muitas vezes ela é pintada de flores. Ela é adornada com coisas bonitas e boas. Muitas vezes, essa nova etapa que os filhos de Deus têm que começar a percorrer a partir do momento em que aceitam a Cristo, a partir do momento em que tomam a decisão mais importante da sua vida, muitas vezes, essa nova etapa da sua vida, em muitos lugares, eu já tenho ouvido falar e dizer, ela é cheia de flores. Nós recuamos uns milhares de anos atrás e vamos ao início da Bíblia, onde Deus começou a demonstrar aquilo que haveria de ser a vida dos filhos de Deus. E há um povo que é o povo de Israel. Ele é vamos dizer, o povo escolhido, mas é também para nós como o protótipo. Amém? O protótipo daquilo que nós temos que percorrer, a forma como nós devemos andar, aquilo que nos espera em Cristo. E eu lamento informar nesta manhã, se pensavas que estar em Cristo era tudo maravilhas, eu creio que já o disse mais que uma vez, estar em Cristo não é tudo maravilhas. Estar em Cristo é uma vida, muitas vezes, cheia de situações muito complicadas. E as principais situações complicadas geram-se dentro de nós, conflitos internos. E por isso, eu dizia há pouco, as primeiras lutas, a primeira batalha que nós enfrentamos é connosco próprios. É o nosso coração, que a palavra de Deus que é mais enganoso de todas as coisas. Sei que há aqui hoje pessoas aqui que não ouviram, talvez porventura, não frequentam a igreja há muito tempo, ou não costumam frequentar a igreja muitas vezes. Porventura já ouvistes falar que aquela pessoa ou outra pessoa tem um coração bom. Eu nesta manhã quero dizer-te, se calhar vou defraudar-te, que a Bíblia diz, Deus diz-nos que o nosso coração é mais perverso que todas as coisas. E não fala por concessões, fala de todos. Então significa dizer que temos de ter um primeiro cuidado quando iniciamos a nova etapa da nossa vida. É que vamos ter que conviver com o nosso próprio coração, com a influência do mundo, com a influência das coisas exteriores. Quando eu digo mundo, é sem qualquer tipo de negação ao mundo, não. É com a influência daquilo que é exterior que vem condicionar aquilo que é interno. Por isso, uma das primeiras coisas que nós temos que ter em atenção é o nosso coração. E a palavra de Deus fala lá, muitos anos atrás, no povo de Israel, que o povo, ao ser resgatado do Egito, digamos que ele é o protótipo daqueles que são resgatados do pecado pelo sangue de Cristo. Porque também naquele então teve que haver sangue derramado. Não sei se tu conheces a Bíblia, mais ou menos. Não sei se conheces essa parte da história bíblica. Não sei se conheces esta realidade do povo. Diz que realmente
o sangue do Cordeiro teve que, digamos, que qual é a palavra? Teve que ser aspergido sobre as ombreiras das portas. Para que realmente, quando viesse o espírito de morte, não pudesse levar os primogênitos daquele povo, o povo de Deus. Amém? Isto simbolizava já que havia de ser por meio de derramamento de sangue que as nossas vidas haviam de ser resgatadas. Por isso Jesus Cristo teve de derramar o seu sangue. Amém? E por isso nós hoje podemos estar aqui e dar um glória a Deus. Amém? Podes dar um glória a Deus? Glória a Deus, porque o sangue de Cristo foi derramado por ti e por mim. E este povo, sendo ele o protótipo daquilo que somos hoje, o povo eleito de Deus, sabes o que é que Deus diz de nós? Diz que somos povo eleito de Deus. Fomos elegidos. Elegidos, se calhar está mal dito, é eleitos. Elegidos deve ser em espanhol, já não sei bem. Fomos eleitos, povos de Deus. Sabes o que é que diz mais? Sacerdócio real. Povo escolhido. Tu sabias que estás aqui nesta manhã porque foste escolhido ou escolhida? Quantos podem crer nisso? Eu creio nisso verdadeiramente. Eu creio que Deus me escolheu. Deus escolheu mais deste lado do que daquele. Eu não sei porquê. A palavra de Deus diz que Ele não faz exceções. Ali está um irmão que levanta os dois braços para ver se equilibra a coisa. Parece que deste lado, a ala direita, são os escolhidos de Deus. E aqueles que é que serão? São escolhidos de Deus também. Estás aqui nesta manhã, não levantaste o teu braço. Não podes negar o amor de Deus por ti de qualquer das maneiras, porque Ele te escolheu. Mesmo que a gente queira negar o amor de Deus, mesmo que a gente queira voltar as costas a Deus, não podemos, porque Ele continua a amar-nos. E este é o incrível amor de Deus. É que Ele amou-nos estando nós mortos, condenados dos nossos delitos e pecados. É incrível. Amém? É incrível. É incrível como é que há um amor tão intenso, tão forte, que não espera nada em troca e continua a amar. E continua a amar, e continua a amar. Este é o verdadeiro amor de Deus. E é este amor que faz a diferença na igreja. É este amor que faz com que a igreja levante as mãos. É este reconhecimento de ser amados. Há pessoas que não amam porque não se sentem amados. Mas eu quero dizer-te nesta manhã que o amor de Deus foi derramado sobre a tua vida. Amém? Foi derramado sobre a tua vida. A misericórdia de Deus nesta manhã renovou-se por ti. Então diz a palavra de Deus, onde estávamos a ler em capítulo 3, verso 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 3, 7 e 8, não é? Já estava ali, claro. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe, qual é a outra palavra ali? Por causa dos seus exatores, exatamente. Conheço-lhe o sofrimento e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Esta era, digamos que a palavra de Deus diz que ouviu o clamor do seu povo. Amigos, uma coisa Deus quer ouvir de nós, um clamor. Tomamos a decisão da mesma maneira que este povo tomou a decisão de clamar a Deus. O povo podia ter decidido não clamar a Deus, mas o povo decidiu clamar a Deus. Aqui quero vincar e transportar desde a semana passada para aquilo que vou dizer para a frente, este ponto aqui. Que realmente este povo tomou uma decisão de clamar a Deus. Provavelmente nós temos adiado, já falámos também a semana passada, que há pessoas que estão a adiar a decisão. Estão a adiar a decisão de render as suas vidas a Cristo. Estão a adiar a decisão, porque, como eu dizia há pouco, é uma das decisões mais importantes, a mais importante, mas também a mais difícil. Agora mesmo nesta sala estão pessoas a contrariar aquilo que eu digo. O seu espírito interno está a tentar contrariar aquilo que Deus está-lhe a querer dizer. Deus está a querer dizer que, oh homem, tu nada és sem mim. Oh homem, tu estás vazio sem mim. Mas o mesmo espírito do homem humano está a querer contrariar essa verdade e a querer alimentar-se de algum argumento de forma a que esta palavra de Deus possa encontrar uma barreira. E ao encontrar a barreira, não faz a obra para a qual ela é enviada. Não levantes barreiras na tua vida e recebe esta palavra. Recebe a palavra de Deus que diz que é necessário que tu clames a Deus. É necessário que tu rendas a tua vida a Cristo. É necessário que tu possas tomar a decisão mais importante da tua vida.
para além de muitas outras que já tomaste e que irás tomar ainda no decurso de toda a tua vida que irás ter sobre esta terra. Mas esta eu posso te assegurar, é a decisão mais importante. E sabes porquê que é mais importante? Porque nada faz sentido ao ser humano, nada mais faz sentido se realmente nascer e morrer sem conhecer o seu Criador. Sem conhecer o seu Criador. Sem conhecer o seu Pai. Sem conhecer a Deus. Parece que tudo faz sentido. Parece que o mundo está em evolução. Mas ao ser humano, no dia em que tiver que fechar os olhos, de uma forma consciente, vai reconhecer que foi uma vida de fracasso. Porque não conheceu o seu Criador. E é por isso que eu estou aqui nesta manhã. É para dizer que é importante que todos tomemos decisões e a decisão mais importante. Mas para além da decisão, agora vem uma nova etapa, um novo caminho. E para este novo caminho, como eu dizia há pouco, o povo de Israel é o nosso protótipo. Saíram do Egito e agora tinham uma travessia. Mas Deus é bom. Deus, agora que nós somos novas criaturas em Cristo, vai nos levar por campos verdejantes, vai nos fazer andar sublimemente, em superioridade aos demais, porque temos a Cristo. Deus agora vai nos fazer suplantar tudo e todos de uma forma maravilhosa e miraculosa. Não, a palavra de Deus diz que agora vais pelo deserto. E aqui começa o grande dilema. Aqui começa o grande desafio e aqui começa a grande controvérsia que se gera dentro de nós. Que não quer aceitar o propósito de Deus, o pensamento de Deus, o plano de Deus. E rejeita servir ao Senhor no deserto. Pois, porque no deserto também se serve ao Senhor. Amém? No deserto serve-se ao Senhor. O deserto tem coisas maravilhosas. Quantos podem dizer amém? Coisas maravilhosas no deserto. Vamos à procura delas, a ver onde é que elas estão. Há coisas maravilhosas no deserto. E a coisa mais maravilhosa no deserto, sabes o que é? É a presença do próprio Deus. É o suficiente, amém? Mas há muitas pessoas na igreja que não conhecem, nem reconhecem que Deus é fiel quando diz que jamais nos desamparará. Inclusive quando estamos no deserto. E o deserto tem um ensinamento tremendo. É evidente e é lógico que, humanamente falando, ninguém gosta da travessia do deserto. Ninguém gosta daquilo que significa o deserto. Inclusive é nos desportos, não é? Os desportos mais radicais que existem. Se há um desporto que é radical quanto a mim, é, por exemplo, o Paris-Dakar, que agora já não é só Paris-Dakar, agora já não vão de Paris a Dakar, já começam na Venezuela ou já começam na Argentina, mas não importa. É assim que se chama a prova. O Paris-Dakar é um dos desportos, ou é uma das provas com maior agressividade e de uma maior exigência física, psicológica, emocional, em todas as áreas. Amém? E isso é o que significa o deserto. Mas porquê é que o deserto faz tanta falta? Mas porquê é que o deserto é assim tão importante? Tu achas que o deserto é importante? Se tu achas, põe o teu braço no ar. É importante o deserto, amém? É importante. E diz a palavra de Deus, se abrirmos Oséias capítulo 2, porquê é que é tão importante o deserto? Mas porquê é que, Senhor, porquê é que tu nos fazes, porquê é que tu nos sacaste do Egito, tu nos sacaste da toxicodependência, do alcoolismo, tu nos sacaste da perversidade, tu nos sacaste de uma vida sem fé, tu sacaste-nos de uma monotonia, tu sacaste-nos de uma vida de depressão, tu sacaste-nos de uma vida que éramos maltratados lá em casa, sofremos ataques familiares, sofremos violência doméstica, sofremos tantas coisas. Agora eu venho à igreja, Senhor, e tu dizes que eu tenho que passar num deserto. Porquê? Sim, mas o povo de Deus teve que passar no deserto. E então diz em Oséias capítulo 2, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Aqui o irmão está assim um bocadinho para atrasado, está ali. Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao... Olha o que Deus quer fazer contigo no deserto. O que é que Deus quer fazer connosco? O quê? Não ouço. Mais alto que eu não estou a ouvir.
Diz assim para aquele que está ao teu lado ou para aquela que está ao lado: Deus quer falar no deserto contigo, ao teu coração. E agora diz também: mas a mim também me quer falar ao meu coração. Ah, pois, é só para os outros, não? Ok, vai tu ao deserto que Deus quer falar contigo. Olha aquilo que Deus quer no deserto: falar ao coração do povo. E porquê é que será que Deus tem que levar o povo ao deserto para falar ao seu coração? Porque o povo necessita de reconhecer e de ter um espaço e de reconhecer que necessita de um tempo e de um espaço, de uma situação própria, segundo a vontade de Deus, para poder escutar a Deus. Sabes, há muitas pessoas que só na travessia do deserto na sua vida alçam os olhos a Deus e porventura levantem as suas mãos a Deus. E há muitas fases na vida do ser humano em que são autênticas travessias de deserto. Rejeitados, assolados por doenças, violentados. E não é só sexualmente, verbalmente, fisicamente, moralmente. Há muitas pessoas, porventura, nesta igreja, ou talvez não, que realmente necessitam de ir ao deserto, porque não têm tido tempo para estar com Deus, não têm tido tempo para que Deus fale ao seu coração. Porque Deus quer falar ao nosso coração, porque é a obra de Deus, não é externa. A obra de Deus não é vir a uma igreja. A obra de Deus não é frequentar uma congregação. A obra de Deus é muito mais importante, é mais profunda, é pessoal com cada um de nós. A obra que Deus quer fazer comigo não é contigo, é comigo. A obra que Deus quer fazer nesta congregação, ela tem que iniciar-se, primeiramente, por fazer individualmente com cada um. Deus não está muito interessado, e vimos isso na semana passada, não é? Falámos nisso também, que Jesus chegou a uma certa altura e viu aquela multidão, disse assim: epá, isto ter muita fama e andar com muita gente atrás, isto tem que acabar. Ainda para mais dão muita despesa, tenho que estar aqui a arranjar peixe para toda a gente. Sim, porque eles iam à igreja ou seguiam a Jesus porque de alguma maneira ali viam as suas necessidades satisfeitas. E não é que Deus não seja fiel para não satisfazer as nossas necessidades, as mais incríveis que tu possas pensar. Aquelas que se calhar que tu nem conheces, que são tuas necessidades. Mas a palavra de Deus diz que Ele conhece-nos. Ele conhece o nosso levantar, o nosso sentar. Ele conhece-nos melhor do que nós nos conhecemos. Amém? No deserto, quando ouvimos a Deus, põe o verso. Deixa estar esse verso. A palavra deserto é importante. No deserto, Deus quer transformar vidas. Sim, porque quando Deus fala ao coração, quando Deus consegue falar realmente ao coração, ao teu e ao meu, Ele transforma. E diz que, a palavra de Deus diz que Deus fez o povo rodear pelo deserto. Quando tirou o povo do Egito, diz que não o levou por cidades edificadas, porque eles iriam ter medo das guerras, etc, etc. Então diz que fez o povo rodear pelo deserto. Mas que incrível palavra é esta, que Deus é este, que nos saca de uma vida de pecado, uma vida de extravagância, uma vida separada de Deus, invejando e sendo invejados, odiando e sendo odiados, maldizendo e sendo malditos. Deus saca-nos deste tipo de situações e agora mete-nos por um caminho do deserto, um caminho difícil, um caminho aonde, na verdade, caminhas e parece que nunca chegas ao fim. E desesperas e não encontras o oásis. E buscas e não encontras. E olhas para ti e dizes assim: nas minhas forças não vou conseguir. Olho aos montes e digo: de onde virá a minha força? Olho aos montes e digo: de onde é que virá as minhas forças? As minhas forças vêm do Senhor, dizia o salmista.
E muitas pessoas continuam na igreja, mas a lutar com as suas próprias forças. Porquê? Porque rejeitam o caminho, a travessia do deserto. E quando o deserto vem à sua vida, maldizem. Ao invés de receberem o deserto como um tempo em que Deus vai falar, um tempo em que Deus vai transformar, um tempo em que Deus vai poder manifestar a sua vontade. Jesus foi ao deserto, amém? E o que é que aconteceu quando Jesus foi ao deserto? Blasfemou, maldisse o Pai, desistiu, foi ao deserto. E no deserto diz que foi tentado. E foi tentado de uma maneira tremenda. Mas ainda assim defendeu-se no deserto com a palavra de Deus. E entendeu que aquilo era propósito de Deus para ele. Amém? Fazia parte do plano. Irmão, irmã, amigo, amiga. O deserto faz parte do plano de Deus para a tua e para a minha vida. Não vale a pena rejeitar aquilo que não agrada como sendo perseguição humana. Muitos dizem, este está-me a perseguir. Aquele não me quer bem. Aquela não gosta de mim. Beneficia sempre as outras e eu ser sempre aquela que sou prejudicada. Deve ter alguma coisa contra mim. Os nossos olhos são como os olhos de Ló. Mas Deus quer que aprendamos a ter uns olhos como Abraão, que embora fique com o prejuízo, a sua confiança olhando aos montes, não vem dos montes, vem do Senhor. Abraão confiava no Senhor. E então, quando vinha a adversidade, quando era exposto a uma situação difícil, ele não começava logo a dizer que isto está tudo mal, que isto está tudo ao contrário, ninguém gosta de mim, prejudicam-me sempre a mim. Ele não dizia isso. O seu coração estava confiado em Deus. Ló não. Ló era perspicaz. E não é que os filhos de Deus não devam ser perspicazes. Mas era uma perspicácia maliciosa. E essa perspicácia não vem da parte de Deus. Essa perspicácia, muitos estão a pensar, sim, vem da parte do diabo. Mentira! Vem do teu coração. Que é mais enganoso que todas as coisas. Muitas vezes queremos culpar o diabo de tudo. É o diabo, é o diabo. Estes aqui só falam no diabo, o diabo, o diabo. Sim, ele é o inimigo das nossas almas. Ele diz a palavra de Deus que anda ao nosso redor como um leão para nos tragar. Claro, mas agora ainda há aqueles que realmente receberam a Cristo e são novas criaturas. Mais esses agora. Porque, tal qual como Jesus, que após ser batizado e todas essas coisas, foi levado ao deserto. Amém? E foi o que é que aconteceu no deserto? Foi uma bendição, tudo, água por todos os lados, comida por todos os lados. Não, no deserto o que é que Jesus teve que suportar? A tentação, a provação. Então os filhos de Deus devemos entender que quando tomamos a decisão por Cristo nas nossas vidas, a decisão mais importante que qualquer ser humano tem que tomar e deve tomar, quando o fazemos, dá-se uma nova caminhada, uma nova etapa começa. É um tiro de partida na maratona. E agora vamos percorrer a maratona. Eu não sei se tu já uma vez viste uma maratona até ao final. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, instiga-nos a que corramos esta carreira da vida, não é? Este novo peregrinar, como se fosse uma corrida. Como querendo ser os primeiros, amém? Mas não é que só o primeiro é que vai ganhar. Ele diz, corram como que sendo o primeiro, para sermos o primeiro. O que é que isso quer dizer? Corram não olhando para trás, não desejando voltar atrás, não se distraiam com as coisas do passado, de forma a que a dada altura da maratona desistam e voltem para trás. Eu não sei se tu já uma vez viste uma maratona até ao final. Eu há uns anos atrás vi uma maratona que foi um suplício. Eu já não me lembro qual foi. Não sei até se foi nos Jogos Olímpicos, se foi em alguma destas maratonas do Campeonato do Mundo, mas foi ali naqueles tempos, logo a seguir à Rosa Mota. Houve uma maratona que houve um atleta que chegou quase uma hora depois. E o homem não conseguia quase correr. Mas tu não queiras saber quando aquele homem entrou dentro daquele estádio, toda a gente se pôs de pé e aplaudiram como se fosse o primeiro. Amém? Assim deve ser a nossa vida. Correr como se querendo ser o primeiro, não desistindo na maratona. E há muitas pessoas que desistem na maratona. Há muitas pessoas que não têm a valentia, não querem ser audazes de confiar, que no final vão ter um galardão. Aquele homem, ele sabia que no final, fosse quem fosse que estivesse no estádio, porventura ele imaginou que no estádio já não haveria ninguém. Mas o curioso das maratonas é que as pessoas esperam até que o último chegue. Amém?
E assim está o Senhor conosco. Ele quer ver um coração que está totalmente entregue, tomou a decisão e agora está disposto a percorrer a maratona da vida, ultrapassando cada prova, ultrapassando cada dificuldade. Porque isso é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. São essas provas, essas situações que o deserto nos traz. Agora, Deus chama o povo ao deserto e Deus chama-te a ti e a mim para passar no deserto. Eu já sei que ninguém quer ir ao deserto. Já sei que o deserto não é nada... então, há coisas tão melhores na vida do que estar agora aqui a falar no deserto. Então não é melhor falar na praia? Vamos mais pela fresca então. Vamos mais pela fresca. O deserto normalmente tem aquela particularidade. De dia não consegues andar debaixo do sol e à noite morres de frio. Até nisto o deserto é adverso. Até nisto o deserto demonstra a sua aridez, a sua agressividade. De dia não consegues andar debaixo do sol. À noite morres de frio se não tiveres com que te cobrir. Vê bem a disparidade daquilo que é representativo no deserto. E por isso o Senhor quis levar o povo ao deserto. Porque era aí que Ele podia falar ao povo. Era aí que o povo iria poder receber a palavra de Deus, podia receber direção. Mas diz que o povo endireitou a sua cerviz e começou a reclamar. Sim, muitas pessoas tomam a decisão de servir a Cristo e de começar uma nova caminhada, essa maratona da vida em Cristo, mas depois logo começam a reclamar. Coisa feia é ver um filho de Deus a reclamar e a reclamar e a reclamar. Eu creio que não há coisa mais feia. Pelo menos a mim, soa-me tão feio quando um filho de Deus passa a vida. Isto não está bem, aquilo não está bem, isto, aquilo... Vem à igreja, levanta as mãos até e canta e auto-intitula-se filho de Deus. Mas, no entanto, toda a sua vida é de reclamação. Coisa mais feia é ver um filho de Deus sempre a reclamar. Sempre a reclamar. Sempre a maldizer. Sempre a contrariar. É feio. É feio. Por isso o Senhor leva-os ao deserto. Porque é no deserto que o Senhor quer tratar. No deserto há transformação. E no deserto, além da transformação, sabes o que é que se passa no deserto? É a confirmação da nossa decisão. Amém? No deserto, Deus vem a confirmar se a nossa decisão é legítima, é verdadeira ou não. Porque no deserto é onde vão começar a vir... Então, Deus, e agora trouxeste-nos aqui ao deserto para quê? Até agora não comemos carne. Até agora não temos água. Até agora não tenho isto, agora não tenho aquilo. E assim é o tempo da confirmação. Deus quer confirmar no deserto se a decisão que tu tomaste é uma decisão veraz, verdadeira, sincera, legítima do teu coração. E, deixa que te diga, muitas são as pessoas que tomam a decisão de uma forma vã e logo começam a travessia do deserto e não chegam ao primeiro pôr do sol. Antes do primeiro pôr do sol já estão a desistir. Eu não sei o que se passa. Não sei o que se passa com esta geração. Não sei o que se passa com este povo. Que crê que estar em Cristo, ou optar por Cristo, é a mesma coisa que optar por... Bem, deixa-me lá ver. Eu hoje posso ir no carro branco ou no carro cinzento. Eu hoje posso vestir as calças verdes ou as calças azuis. Eu hoje posso vestir uma camisa aos quadrados. Dá-me ideia que as pessoas imaginam que estar em Cristo e optar por Cristo e decidir por Cristo, pensam que é como se pudessem trocar de camisa todos os dias. A decisão mais importante da vida, ela marca também o momento-chave na nossa vida. Então tem que ser um momento de viragem. E ao fazermos isso, temos que saber que não devemos olhar atrás e voltar atrás. Amém? Não devemos olhar nem voltar atrás. No deserto, Deus liberta e abre um caminho de graça e de favor sobre o povo. E muitas vezes o povo não vê isso. Muitas vezes o povo não está consciente, preparado para, no deserto, esperar que a graça e o favor de Deus seja derramado sobre as suas vidas. Sabes, no deserto não há telemóveis. No deserto não há carros rápidos. No deserto não. No deserto, veículos quase não conseguem andar, andam com muita dificuldade, sabes? E naquele então o povo não tinha esse tipo de veículos que nós temos agora e comunicações que temos agora. Então significa dizer que no deserto não vamos andar na correria que andamos nos nossos dias hoje. Hoje em dia é uma correria. Há dias falava com uma pessoa e a pessoa também reconheceu
uma pessoa que já foi nosso senhorio aí numa das lojas que é um engenheiro que está a fazer o projeto aqui da Quinta, e ele dizia, Sr. Engenheiro, é que isto, nós estamos a viver uma correria. Os anos estão a passar de uma forma veloz. E eu sinto isso na minha vida, eu não sei tu na tua. Os últimos 10 anos, 8, 10 anos passaram por mim. E sabes o que é que isso tem a ver? Tem a ver que a gente estamos entregues à influência das novas tecnologias, à influência que o mundo exerce sobre nós. E não temos a capacidade de nos mantermos no deserto, a buscar a Deus e abandonados nas mãos de Deus, confiados em Deus, para que na verdade Deus possa fazer as coisas segundo o seu tempo, segundo o seu plano, segundo o seu pensamento. Queremos as coisas muito mais rápidas e por isso rejeitamos o deserto. Fugimos do deserto e dizemos, ali não entro, por aí não vou, não sou capaz. E Deus quer falar à tua e à minha vida, é no deserto. Porque em Jeremias, no capítulo 31, diz a palavra de Deus, Jeremias 31 diz, do 1 ao 12, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo, assim diz o Senhor. O povo se livrou da espada, logrou graça no deserto. Olha o que tu consegues no deserto, curiosamente. Graça no deserto, a graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos dispomos a entrar no deserto. E diz, eu irei e darei descanso a Israel. Como é que alguém pode ter descanso no deserto? É incrível como Deus quer realmente sensibilizar-nos a confiar nele, a tomar a decisão mais importante. E não somente tomar a decisão, mas que depois nos entreguemos nas suas mãos de uma forma total, para que Ele nos conduza, porque Ele nos leve por esse deserto que é tão importante, pelo qual todos devemos passar. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o cor dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor, cantai com alegria, ó Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E eles também, os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, por cereal, do vinho, do azeite e dos cordeiros e dos bezerros, e da alma e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Amém? Olha o que o Senhor quer fazer no deserto. O resultado disto tudo é uma preparação de tal maneira, é uma relação tão intensa com Deus que diz no final, e os seus braços jamais desfalecerão. Sabes porque é que os nossos braços desfalecem muitas vezes? Nós que somos povo de Deus, nós que confessamos a Cristo, nossos braços muitas vezes vão para baixo e parecemos ainda com menos fé do que aqueles que dizem que não têm fé. Muitas vezes as nossas atitudes demonstram menos fé do que aqueles que proclamam a sua própria falta de fé. Porquê? Porque, na verdade, rejeitamos o deserto de Deus na nossa vida. Rejeitamos que as coisas que vêm à nossa vida são de Deus e temos que passar por elas. Muitas vezes nos rebelamos, nos revoltamos por aquilo que Deus traz à nossa vida, ao invés de aceitarmos como
obra de Deus, como um tempo de Deus, em que Deus, após a decisão que tomamos, agora há que preparar-nos, porque diz que Ele aperfeiçoa-nos, Ele vai nos aperfeiçoar, amém? E não importa se tu tens 15, se tu tens 17, se tu tens 20, se tu tens 50, se tu tens 80 anos, porque a vida do Filho de Deus é sempre, digamos, a preparar, a aperfeiçoar, amém? Então o deserto, ele é comum a todos, amém? A todos. Não há quem possa se esquivar no deserto e dizer: eu tenho experiência com Deus. Eu tenho uma experiência. Eu conheço a Deus. Irmão, então mas diz lá como é que conhece a Deus. Então eu conheço a palavra, de trás para a frente e de frente para trás. Até quais são as tuas experiências? Conta-me das tuas experiências. Conta-me como passaste aquela aflição. Conta-me como suplantaste aquela adversidade sem murmurar. Conta-me como conseguiste ultrapassar e sobrepor-te às tuas próprias limitações. Conta-me quais são as tuas experiências em Cristo. Ou é só de letra, só de palavra? Não, tem que haver uma obra de experiência na nossa vida. E essa experiência, sabes onde é que ela está? No deserto. É no deserto. Por isso é que o povo saiu do Egito da escravatura e, ao invés de ser conduzido por cidades edificadas, aonde porventura iam-se, como se diz no rebanho, não é? Tresmalhar. O rebanho ia-se tresmalhar. Deus cuidou de levá-los ao sítio da preparação. Ao sítio da preparação foram onde eles tiveram que ir. Tinham sido resgatados, mas agora era necessário serem tratados. Vinham cheios de imundícia, cheios de revolta, vinham cheios de coisas más no seu coração. Quando chegamos aos pés de Cristo, vimos cheios de coisas más. Vimos cheios muitas vezes de revolta, de frustrações, desilusões na vida, ódios, rancores. Tantas e tantas coisas que se acumularam. Mas agora, ao invés de ser aleluia, aleluia, é deserto. No deserto é onde o Senhor nos quer tratar. Eu demorei algum tempo a entender estas coisas. Eu estava convencido que, após algum tempo de conhecer ao Senhor e de estar a servir no ministério, eu estava convencido que havia outras verdades para a minha vida. Eu estava convencido que havia certas situações, eu não tinha que passar por elas. Não era justo. Não era justo aquilo que me estão a fazer. Não é justo aquilo que me estão a dizer. Não é justa a situação pela qual me estão a meter. Eu tive que entender que se eu confessava o nome de Cristo e se eu dizia que Cristo era o meu libertador, se eu dizia que o sangue de Jesus estava na minha vida, derramado na minha vida, se eu dizia que o meu libertador me tinha sacado do Egito, eu tinha que saber, tal qual o povo, eu teria que ir pelo deserto em toda a minha peregrinação. Amém? O deserto é tempo de transformação. O deserto é tempo de confronto. O deserto é tempo de tratamento. Deus quer tratar com uma igreja que rejeita o tratamento do seu próprio coração. Deus quer tratar com o teu e com o meu coração. É em vão virmos à igreja todos os domingos se não deixamos, se não permitimos que Deus nos leve ao deserto e aceitemos como sendo o melhor para nós. Ainda que, naturalmente falando, seja de repudiar. No entanto, se entendemos que é vontade de Deus na nossa vida, devemos-lo aceitar. Amém? Porque aí Deus vai fazer a obra. Não endureceis o vosso coração como no dia da provação no deserto. Dizem Hebreus, capítulo 3, versos 8 e 9. Queres abrir? Hebreus 3, 8 e 9. Não endureceis o vosso coração. A maior parte das pessoas, quando se lhes coloca o deserto à frente, endurecem o seu coração. Se hoje estão a rir, amanhã vêm à porta do deserto e começam a chorar, começam a lamentar-se, começam a maldizer, começam a ficar frustrados, a medir. Começam com a fita métrica a medir uns e outros. Porque é que este mede tanto e eu meço tanto e porque é que o outro me mede assim e o outro me mede assado? A igreja passa o tempo a medir-se. As pessoas passam o tempo a medir-se umas às outras. Escuta, aquilo que Deus tem para ti não tem para mim, aquilo que Deus tem para mim não tem para ti. Não tens que medir-te comigo, nem eu tenho que me medir contigo. Cada um deve aceitar na medida em que Deus quer fazer e quer efetuar com ele. Cada um deve saber que Deus tem um propósito e um plano para cada pessoa. Por isso, se tu hoje pensas que estás num deserto, porventura estás no paraíso ou estás na praia. Porventura te estás a pensar que estás a ser injustiçado ou que estás a ser injustiçado, é sinal que não estás no deserto. Porque no deserto tem que haver humildade. No deserto tem que haver abnegação. No deserto tem que haver fidelidade, confiança, para poder ver a mão de Deus a manifestar-se. Não endureceis o vosso coração como no dia da provação no deserto. Livro de Hebreus, capítulo 3, versos 8 e 9. Verso 9.
onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Deus mostrou obras. Deus mostrou. Este ministério para mim é Deus a falar à minha vida. Eu não somente faço parte deste ministério porque estou cá com a minha família, como este ministério para mim são as obras no deserto de Deus na minha vida. Eu posso ver que pessoas tiveram que passar pelo deserto, pessoas tiveram que render-se a Cristo, pessoas tiveram que deixar o seu passado para que este ministério pudesse ser levantado pelo Espírito Santo de Deus. Mas através de quem? Através de pessoas que foram ao deserto. E negligenciaram muitas vezes a sua própria vida, negaram muitas vezes aquilo que era o seu passado, porque assim tinha que ser, para que este ministério hoje possa falar a ti e a mim, que é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Muitos não entendem, muitos não querem entender que este ministério é obra do Espírito Santo. Este ministério é obra de Deus. E este ministério fala ao meu coração, assim como Deus dizia: olha, não deixeis que o vosso coração se endureça. Como no dia da tentação em que eu mostrei aos vossos pais, durante 40 anos... 40 anos a mostrar maravilhas, 40 anos a fazer milagres. Este ministério tem 30 e poucos anos, mas a mim já me mostrou muitos milagres. Então eu não tenho motivos por que endurecer o meu coração. E eu aceito esta palavra para mim nesta manhã. Eu não quero endurecer o meu coração, porque eu sei que este ministério é obra de Deus. E que as pessoas que vêm a este ministério é porque o plano de Deus se quer manifestar nas suas vidas. Mas muitos endurecem o seu coração e não reconhecem as obras de Deus. No tempo em que andaram outras pessoas no deserto, muitas pessoas andaram no deserto para tu hoje e eu estarmos aqui nesta manhã. Muitas pessoas. E algumas delas continuam no deserto. Sim, porque a vida de um cristão é assim. É feita de desertos. É feita de tratamento. É feita de obra. Deus vem a tocar nos corações, no mais profundo do nosso ser. Não endureceis os corações no deserto. Então o deserto é lugar onde não devemos endurecer o nosso coração. O deserto, mais uma vez volto a dizer, é momento de transformação. O deserto é o lugar onde Deus fala contigo, onde Deus quer falar ao teu coração. Oséias, capítulo 2, não te esqueças. E diz a palavra de Deus: no deserto haverá tribulação. Tribulação. Para que é que faz falta tribulação? Tribulação é boa para os outros. Eu gosto de levar a minha vida com paz. E não me façam perder a paz, dizemos alguns. Porventura todos já o dissemos da nossa boca para fora. Não, ó irmão, não me faças perder a paz. Alguma vez a encontraste? Como podemos perder aquilo que não temos? E como podemos perder aquilo que Deus nos dá? Se Jesus Cristo é a nossa paz, se temos a Jesus na nossa vida, como vamos perder a Jesus na nossa vida? Não devemos perder a Jesus. Amém? Porque Ele é a nossa paz. Excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Há pessoas que não entendem. E continuam a perguntar-se. Rejeitam entrar no deserto. Rejeitam tomar a decisão mais importante da sua vida. No entanto, continuam a perguntar-se o porquê que estas coisas acontecem. Romanos capítulo 5, verso do 1 ao 4. Olha o que é que acontece no deserto. No deserto é só coisas maravilhosas. Deus nos dê a graça e o favor sobre as vidas de todos os que estamos aqui, para podermos entender que no deserto, apesar de ser difícil, Deus vai nos dar a graça e o favor para poder passar. Deus vai nos dar a graça e o favor. Tomámos a decisão, foi uma decisão arrojada. Tivemos que quase que nos esventrar para chegar: Senhor, eis-me aqui. Reconheço o meu pecado, a minha falta, reconheço que não sou nada sem Ti, entrego-te a minha vida. Tomámos essa decisão, glória a Deus. Mas agora, esse foi o tiro de partida. Agora entramos num deserto. E diz, capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé. É esta graça na qual estamos firmes. O deserto fala de firmeza. Amém? Deus quer firmar os nossos passos, firmar a nossa vida. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gloriamo-nos nas próprias tribulações. Quando uma igreja, quando um ser humano entende que tem que dar glória a Deus pela tribulação que está a padecer, então esse é um ser humano com Deus na sua vida. Essa é uma igreja viva.
Essa é uma igreja que realmente tem a Cristo no seu coração. É quando dá glória a Deus, não só quando tudo vai bem, mas também quando vem a tribulação à sua vida. E o deserto é tempo de tribulação. Por isso eu te digo, entras no deserto, entras num tempo de tribulação. E diz, sabendo que a tribulação produz... Como? O que é que produz a tribulação na vida de um ser humano? A mim diz-me perseverança. Paciência, perseverança. Depende da tradução bíblica, mas é a mesma coisa, não é? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Significa dizer que se tu estás firme, se tu estás convicto de quem é o teu Senhor, se tu estás disposto, depois de teres dado aquele passo decisivo na tua vida, de receber a Cristo e de ser chamado de uma nova criatura, um filho de Deus, então depois disso, tu vais aceitar que a tribulação, ela vai trabalhar na tua vida como para gerar algo. A tribulação não vem para destruir. Quantos creem nisto? São poucos os que creem nisto. A tribulação vem para destruir o ser humano? Então a tribulação vem para quê? Sabes porquê é que hoje em dia, escuta, sabes porquê é que hoje em dia no nosso meio há tantas pessoas imaturas a tomar decisões a torto e a direito, sem pés na cabeça, para a autodestruição? Na igreja, estão dentro da igreja. Hoje estão, amanhã não estão. Uma decisão mal tomada. Porque não foram experimentadas no deserto, na tribulação. E como não sofreram tribulação na sua vida porque não tiveram para isso, disseram, não, isto aqui não é para mim. Tomaram decisões erradas porquê? Porque não se experimentaram na paciência, na perseverança. Porquê? Porque não iniciaram o processo da tribulação. Não deixaram submeter a sua vida à tribulação, confiados em Cristo, como no deserto. Dizendo, Senhor, esta situação que está a vir à minha vida, ela só pode ser de Ti. Eu não entendo, eu não consigo ver qual vai ser o fim disto, mas eu confio em Ti, porque a minha vida está confiada em Ti. Então eu confio que o final disto vai ser para a Tua honra e para a Tua glória. Este é um pensamento de que eu me equipo de cada vez que aquela tribulação mais pesada vem à minha vida. Em que o meu coração começa com pensamentos, como a gente costuma dizer uns com os outros, pensamentos marados. Sabes, eu também tenho pensamentos marados. Pois, e se calhar mais marados que a maior parte dos que estão aqui nesta igreja. E as tribulações que vêm à minha vida geram no meu coração um conflito interno que nem te passa pela cabeça. Sim, mas eu já sei de uma coisa. Eu já sei que quando aceitei a Cristo e quando na minha vida se deu o tiro de partida para uma nova vida em Cristo, eu já sei que eu iniciei um processo. E nesse processo eu tinha que ir ao deserto. E nesse deserto eu iria sofrer tribulação. Mas essa tribulação, se eu fosse firme, essa tribulação iria gerar em mim uma perseverança. E por isso eu estou cá hoje ainda. Pela glória de Deus, não é? É por isso que eu estou cá. Não é pela minha própria força. É porque em mim a tribulação gera uma perseverança. Eu hoje entendo que realmente é necessário que a tua e a minha vida sejam submetidas ao deserto, porque no deserto é tempo de tratamento, no deserto é tempo de preparação de Deus, no deserto Deus vai falar contigo e fala comigo, no deserto Deus vai poder fazer a sua obra. Fora do deserto não há obra de Deus. Pode haver uma obra humana, mas não há obra de Deus. Então diz... E a perseverança... Agora somos mais perseverantes, não é? O que é que gera a perseverança? Gera o quê? Glória a Deus. Somos pessoas experientes? Ou em todas as coisas continuamos a agir como há 15 e há 20 anos atrás, sem saber o que fazer? Ou em todas as coisas continuamos a não ter um pingo de experiência para saber aquilo que é melhor e que é pior para a nossa vida? Cada um tem que analisar-se a si próprio. Cada um tem que se analisar. Jesus Cristo, Ele foi ao deserto. E no deserto também foi provado e tentado. Mas Ele demonstrou uma capacidade e uma firmeza de saber qual era o caminho. As coisas eram frondosas. Desde a promessa de reinar sobre todas as nações. Desde a promessa de transformar pedras em pão de um homem que já não comia há uma série de dias. Desde tantas coisas que vêm ao nosso coração. É tentador abandonar a obra de Deus. É tentador para qualquer um de nós.
Daqueles que estão aqui, que já levam mais tempo na obra, que são pastores, que são co-pastores, e eu ponho-me em primeiro lugar. É tentador, porque o tentador vem à nossa vida. É tentador. Mas nós temos que estar firmes no propósito de Deus. E isso é deixar-nos conduzir ao deserto e passar o deserto e dar glória a Deus e saber que Deus tem um plano, tem um resultado final. Deus tem uma mensagem em cada situação no deserto. E a mensagem é que a perseverança gera experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. Amém? Podemos dar um amém? Podemos dar um glória a Deus? O deserto é tempo de preparação. O deserto não é mau. O deserto aparentemente é mau, mas não é mau. O deserto é o sítio onde Deus quer falar-te a ti e a mim. É na situação desastrosa, é na situação complicada, é na situação adversa que Deus está a falar. Mas olha, escuta. Mas provavelmente Deus não vai falar de acordo com aquilo que tu queres ouvir. Provavelmente no deserto pensamos, porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que esta situação me está a ocorrer? Porquê é que isto está a passar com a minha família? E esperávamos uma resposta de Deus clara, evidente. Mas provavelmente Deus não nos vai dar essa resposta. Porque essa é a resposta que o nosso coração deseja de ouvir. E muitas vezes o tratamento que Deus quer fazer na nossa vida, Ele nada que tem a ver com aquilo que são as respostas do nosso coração. Amém? Por isso, nesta manhã, tu possas saber que o deserto é fundamental na tua vida e na minha vida. Tu possas saber que se tu tomaste a decisão de aceitar a Cristo, que uma nova etapa começou na tua vida. E não é uma etapa muito fácil, mas é uma etapa na qual eu te posso dizer que da mesma maneira que Deus acompanhou o povo no deserto, Deus vai te acompanhar nas tuas piores tribulações. E que se tu fores firme, e que se tu fores firme e perseverante, tu vais acarretar experiência, tu vais acarretar esperança. E amanhã, e daqui por um ano, daqui por 2 anos, tu vais ter a capacidade de ser um homem experimentado. Sabes, um homem experimentado? Um homem experimentado na vida, muitos pensam que é aquele homem que está muito viajado. Aquele homem é experimentado, ele já teve 30 empregos, cada um mais importante que o outro. Aquele homem já viajou por todos os países. A Bíblia diz que esse não é um homem experimentado. O homem experimentado é aquele que realmente Deus faz parte da sua vida e Ele tem respostas para dar. Provavelmente tu vais com a tua situação a um homem que viajou por todos os países e ele não tem resposta para a tua vida. Mas provavelmente tu com o mesmo problema vais a uma pessoa que tem Deus no seu coração e essa pessoa vai-te dar a palavra-chave para a saída da tua vida. Isso é que é experiência de vida. A experiência de vida não é feita através daquilo que tu viveste em termos pessoais e humanos. É as experiências que tu tiveste com Deus. Aonde? No deserto. Porque as experiências com Deus são aonde? No deserto. Não esqueças esta palavra. Leva esta palavra para casa. Deserto. É necessário que eu passe pelo deserto. Pergunta ao que está ao teu lado. Estás disposto a passar pelo deserto? Pergunta. Diz-lhe, eu estou disposto a passar pelo deserto. Diz. Glória a Deus, amém? Para terminar, 1 Coríntios 15, 58. E é isto que Deus nos manda, é isto que Deus nos manda ser na travessia do deserto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Mais. Inabaláveis. E sempre quê? Escassos. Como? Como é que diz? Diz com liberdade, levanta a tua voz. Abundantes. Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isto é o que Deus espera de nós. Firmeza, abundância na obra de Deus e vivermos uma fé inabalável. Porque na travessia do deserto, se não formos firmes, com convicções firmes, se não formos inabaláveis e se não formos abundantes naquilo que fazemos, o deserto vai nos estragar. O nosso próprio coração vai nos estragar. Amém? Que Deus vos abençoe.
Há um deserto para cada um de vocês, mas também há um para mim. Amém?